Nós estamos aqui numa maratona aí sobre o livro de Atos. Temos sido tratado a cada domingo. A gente passa capítulo a capítulo falando e aprendendo e entendendo como iniciou a igreja primitiva. Hoje pela manhã eu até conversava com a irmã Paula ali. Eu falei, puxa vida, cara, como Deus tem cuidado da gente, sabe? No que ela falou aqui, eu lá em casa, o nosso almoço da minha esposa, a gente conversando, foi sobre o que ela tinha ministrado. Será que eu estou ouvindo Deus falar? Eu estou com tantos problemas no tempo e o negócio está enrolando. Será que eu estou ouvindo verdadeiramente? Ou eu estou ouvindo e estou tomando as minhas decisões? Nós vamos falar um pouquinho também aqui. Paulo teve que ouvir. Então, ouvir a Deus, cuidar. E é interessante que a gente pensa que a gente vai passar só pelo livro sem ter aprendizado. Deus sempre tem aprendizado para mim e para a sua vida. Preste atenção no que o Espírito diz à igreja. Preste atenção no que Deus fala com você. Amém? Então, no capítulo 22, Paulo foi preso no capítulo 21, que ele estava indo para Jerusalém. E no capítulo 22, ele preso lá, aí ele vai dar um sermão, ele vai conversar, ele vai dar um sermão para fazer a autodefesa. Eu anotei aqui, Paulo se dirige a uma multidão em Jerusalém, defendendo-se após ser preso. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 5. Aí ele iniciou assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Paulo foi atrás de todos. Vamos falar um pouquinho até aqui, depois a gente continua. Então, o Paulo ele começou a defesa dele da mesma maneira que Estevão, quando estava sendo morto, ia para ser apedrejado, começou também a defesa dele, chamando: irmãos, ouvi-me, e falou. Mas o interessante aqui é que Paulo, quando ele começa a falar, por isso a importância, eu sempre falo, a gente precisa saber quem nós somos em Deus, irmão. Paulo aqui, quando ele começou a falar, a multidão queria matar, a multidão queria acabar com ele. Mas ele começou a falar em hebraico, aramaico, lá, ele começou a falar, todo mundo ficou quieto. As pessoas queriam matar ele, prenderam ele. Aí de repente aquela multidão fica quieta, em silêncio, e vai ouvir o que ele tem a falar. E ouve e presta atenção. Por isso a importância de você saber quem você é. O inimigo tem deturpado a mente de muita gente, tem confundido a mente de muitas pessoas. Mas você tem que saber que você é filho de Deus. A sua luta não é contra a carne não, nem sangue. A sua luta não é contra a carne e sangue. E as pessoas vêm acusando, falando, e você se irrita, você esquece que você é filho de Deus. Você esquece que tem um Deus todo-poderoso, que é seu advogado, que é seu pai, que cuida de você. Paulo, ele sabia que ele era, ele falou: deixa eu usar isso aqui, todo mundo vai ficar quieto, em silêncio. Ele começou a falar, a Bíblia diz que todo mundo se aquietou. Vamos mais além.
Aí ele disse assim, que ele, como os judeus ouviram ele e ficaram, ele tentou estabelecer uma conversa no mesmo nível, e começou a falar. Falou que sabia o que eles estavam fazendo. Paulo foi bem claro: eu sei o que vocês estão fazendo, eu também já fui como vocês. Eu também, lá atrás, já tinha passado muito tempo, eu já fui como vocês. Eu também corri atrás dos cristãos. Só que agora o Paulo era um. Agora estavam correndo atrás dele. Muitas vezes eu não sei, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu já fiz muita coisa assim, de maltratar, xingar crente. Eu já fui desse. Mas onde é que eu estou hoje? Onde é que eu estou? Porque não sou eu, é Deus que faz. Então, o Paulo sabia muito bem o que ele estava fazendo. Sabe, ele fala o que o pessoal estava fazendo. Eu sei como é que vocês estão. A raiva que vocês estão de mim. Eu sei que vocês querem me matar. Porque eu também era assim, eu queria matar. E ele ainda fala que ele perseguiu o pessoal até a morte. E quando Estevão morreu, ele estava lá do lado. Ele estava lá guardando a veste de todo mundo que estava lá, e ele estava sendo a favor daquilo que estavam fazendo com Estevão, que era um dos 7, um dos diáconos escolhido. Aí, então ficou uma mensagem bem clara: eu entendo o que vocês estão fazendo, eu sei o que vocês estão fazendo, mas o que houve? Aí ele foi explicar o que aconteceu. Ele chegou em hebraico, aramaico, falou para todo mundo e foi explicar: é isso, eu entendo o que vocês estão fazendo, tal. Aí ele começou a falar o quê? A conversão dele. Aqui ele fala novamente da conversão, a maneira como ele falou a conversão dele. Então vamos aí acompanhar do versículo 6. Aqui tem que ir do 6 ao 16, mas eu quero ler do 6 até o 11, por enquanto. Ora, aconteceu que indo eu, já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Isso Paulo contando para todos aqueles que queriam matar ele, todos aqueles que queriam atacar ele. Então estava todo mundo em silêncio, ouvindo o que Paulo tinha que falar. Até aqui tudo bem, amém? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu ver. Então ele fala que ele era perseguidor dos cristãos, e uma luz celeste brilhou sobre ele, e ele não teve o que fazer, e Jesus falou com ele. Aí o que ele entendeu é que ele tinha que fazer aquilo que Jesus pediu, porque a primeira coisa que aconteceu naquele momento, ele ficou cego espiritualmente e cego fisicamente. Ele não tinha mais noção do que fazer, ele precisava de um auxílio, precisava de alguma coisa. Aí no versículo 12 ao 16, Paulo continua falando sobre Ananias, o homem que chegou para ajudar ele, né? Então ele vai falando, continua falando e anunciando: eu fui lá, mas Ananias chegou e curou ele, orou por ele, falou, e Deus tinha mostrado para ele. E até então, todo mundo estava ouvindo, estava quieto, tranquilo, não sabendo se Paulo estava falando, se era verdade ou não, mas estava ouvindo. Mas por que eles estavam ouvindo?
Porque Paulo estava falando em hebraico e aramaico com eles, estava falando no mesmo nível dele. Paulo estava numa conversa de mesmo nível. E tem muita coisa na nossa vida que, para você se situar em alguma coisa, a sua conversa tem que ser no mesmo nível. Você está entendendo? Então, se você se julga um filho de Deus, um crente, no mínimo você tem que ler a Bíblia, para quando você estiver conversando com aquele que está do lado oposto, você tenha níveis de conversa espirituais. Não vai mudar. Não é porque o cara é um pastor, não. Você é filho de Deus. Você tem que estar no mesmo nível. A conversa espiritual é uma só. Jesus é o Rei, Jesus é o Pai, Jesus é a nossa conversa, Jesus é o centro da minha casa, e é Ele que faz, não é por mim, é por Ele. Não é só, a Thaís e o Everton falou aqui, acontece esse milagre e é por eles? Não, é por Jesus. É Deus é que faz na obra, é Deus é que faz na vida das pessoas. Paulo ali, ele colocou a conversa no mesmo nível, para todo mundo ficar quieto. Não foi assim até o final, mas ele conseguiu até o momento. Então ele fala assim: os deuses nossos pais o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo juiz e ouvir da sua boca. Então a maravilhosa coisa que aconteceu a Paulo foi Jesus ter encontrado com ele ter realmente se convertido, porque essa foi uma verdadeira conversão. E ele se converteu e ele contou isso para aquele pessoal. Aí, mais para frente um pouquinho, começa a entrar num lado que a Paula falou hoje de manhã um pouquinho, e já tinha nesse texto aqui, e pela glória de Deus, mas no ouvir e obedecer a Deus. O ouvir e obedecer, meus irmãos. Olha, o versículo 17 e 18 diz assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Paulo, ele conta que isso aconteceu há cerca de 20 anos atrás daquele dia que ele estava contando aquele testemunho, que na época ele tinha de 2 a 3 anos de convertido. O que ele fez? Ele foi para o templo para fazer a oração. E chegando lá, ele faz uma coisa que eu e você fazemos de sempre. Quando você se converteu, quando você queria que todo mundo se convertesse, você queria que a sua família se convertesse, ele queria que aqueles anciões que estavam ouvindo ele entendessem do jeito que ele entendeu. Ele queria que aquelas pessoas soubessem da maravilhosa graça que ele estava partilhando ali, do que Jesus fez na vida dele. Ele queria que os outros partilhassem também. Então ele foi para o templo. Aí quando ele chegou no templo, ele falou: não, agora eu estou preparado. Tá bom, porque nós sentimos assim, né? Nós nos convertemos, louvamos a Deus, estamos na igreja todo domingo, aí senta alguém do nosso lado, a gente quer abrir a cabeça da pessoa, pegar uma Bíblia, colocar lá dentro, fechar e falar: entende. E não é assim. Mas nós somos assim, nós fazemos assim, né? E toda a conversão inicial é isso. E Paulo queria fazer isso com eles. Esse sermão dele mostra que ele queria fazer, que ele estava interessado em ajudar aqueles, mas Jesus o arrebatou e falou para ele: ó, sai daí, porque eles não vão aceitar bem o seu testemunho sobre mim. Eles não vão aceitar. Paulo teve uma visão impressionante de Jesus enquanto estava no templo. No entanto, ele nunca se referiu a essa visão em outras cartas. Ele só está falando nessa aqui. E parece apenas mencioná-la agora, por necessidade. A vida cristã de Paulo foi baseada na verdade de Deus, não em experiências espirituais. E ele nem gostava de falar muito sobre suas experiências espirituais. E essa palavra de Paulo provavelmente chegou como surpresa para aquelas pessoas. Eles ficaram surpreendidos, chegou como surpresa para ele.
porque ele considerava que aquele momento era um bom motivo para que ele falasse para as pessoas. Jesus chegou como surpresa para ele, quando Jesus falou, e ele achava que ele tinha que falar. Ele falou: agora é a hora, eu tenho que falar, eu vou conseguir converter Jerusalém. Mas Jesus tinha um plano para ele, e Jesus já falou: você vai ser usado para converter os gentios. Aí, irmão, a história começa a mudar. Ele responde para o Senhor, né, porque ele achou que ele estava dominando aquela situação. Ele falou: não, Senhor, eu sou conhecedor agora, tem 3 anos que eu estou caminhando, tem a minha história lá, que eu caí em Damasco, fui curado, vou voltar, vou fazer, e deixa comigo que eu vou resolver. Jesus fala: não vai não. Ouvir e obedecer. A gente, quando é novo, ouve e não obedece, né? Eu fui assim, irmãos. Eu não sei se todos conhecem o meu testemunho aqui, mas assim, tem uma parte dele que foi desse jeitinho. Eu era marrudo, rapaz, era marrudo. Então o que aconteceu? Quem me conhece há mais de 20 anos vai saber disso, menos não vai saber. Mas o que aconteceu? Eu tive a minha esposa, a primeira esposa, que teve câncer, morreu. Eu casei muito novo, casei com 19 anos, né? E ela faleceu de câncer e tal. E teve uma época, bem no final da vida dela, assim, que ela queria ir para a igreja. Falei: como que você vai para a igreja? Ela era crente, eu não. Ela era, eu não era não. Eu era do samba, era de qualquer outra coisa, mas crente eu não era. Mas eu ia. Eu passei 8 anos indo na porta da igreja, só trazendo as minhas meninas para dançar, tal, para a casa da Adriana, para a casa do pessoal, e ia embora. Mais nada. Às vezes eu deixava meu carro com o Silvão, falava: pega lá, vai, você leva, você vai. Eu não quero saber desse negócio, não. Não queria saber, não queria conversa. Mas aí, chegou uma hora que ela falou assim: eu queria tanto ir para a igreja. Eu falei: como é que vai para a igreja? Ela estava bem debilitada já, sabe? Bem no finalzinho da vida. Aí eu falei: não, deixa comigo. O que eu fiz? Eu ia para a igreja, passei o quê? 2 meses? Foi menos? 2 meses? Média de 2 meses. Ia todo domingo para a igreja. Sentava lá, catava o caderno assim, e o pastor pregando, e eu anotei tudo, escrevia tudo. Aí escrevia tudo. Aí à noite levava as meninas para casa, tal, e ia para o hospital, que eu dormia no hospital, né? Aí ia para o hospital. O que eu fazia no hospital? Pregava para ela. Aí eu pregava para ela. Aí eu ia ministrar para minha esposa. E eu ministrando, e ela lá, e eu, não, isso aqui, eu falei: mas eu não concordo com isso, não. Então ainda eu ainda achava defeito nas ministrações. Isso aqui eu não concordo, não, tal, mas isso aqui pode ser e tal. E eu passava domingo a domingo. Domingo a domingo. Quando ela morreu, a Lelê está rindo, né? Quando ela faleceu, cara, eu já estava convertido. Quando ela faleceu, Deus tem maneiras de pegar as pessoas. Paulo estava nessa maneira: não, você vai fazer o que eu quero, não é como você quer. Quantas coisas nós temos feito como nós queremos, não como Deus quer? Quantos cuidados nós temos tomado na vida que não é o cuidado que Deus quer? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas respostas que você tem dado, que não é a resposta que Deus queria que você desse para aquela pessoa? Nós temos que tomar cuidado, ouvir e obedecer. A Paula hoje falou maravilhosamente de manhã, e eu saí pensando: será que eu estou ouvindo Deus? Misericórdia, Senhor, misericórdia, eu preciso. Aí eu começo a ver e lembrar das coisas que não estão andando. Eu falo: não estou ouvindo, e é verdade. É verdade. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Deus falar ao nosso coração. Nesse tempo que eu não era convertido, foi um trabalhar de Deus na minha vida. Eu nem percebi. Quando eu fui ver, já foi. Eu não percebi. Quando eu fui ver, eu falava: estava falando, já sabia, já conhecia. Então foi a maneira que Deus encontrou para me pescar, me puxar, me trazer. Mas cada um tem a sua. Mas o importante é isso: ouvir o que Deus tem falado. Aí Jesus fala para Paulo para ele sair dali de Jerusalém, não vai dar certo. Aí, meus irmãos, as coisas começam a mudar aqui.
Jesus não faz acepção de pessoas. Paula falou hoje de manhã, não faz acepção de pessoas. Aqui foi a mesma coisa. Quando eles ouviram, deixa eu ver o versículo certinho. Versículo 23. Deixa eu ver, 23. Exclamando eles e arrojando e descia as vestes. Não, vê o 22. Vê o 22. E ouviram, aí ó, até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que ele viva. Agora vocês imaginem, o capitão falou, levou ele lá e estava com Paulo preso, amarrado, né? E Paulo pediu a voz e estava falando. A multidão ficou quieta. E em aramaico o cara deve ter olhado assim e falou: pô, esse cara é bom, né? Acalmou a multidão. Mas quando ele falou assim que me convém pregar aos gentios, que Paulo fala, acho que é um versículo antes, se eu não me engano, aconteceu isso aí. Põe o 21, por favor. Vamos ler tudo direitinho, eu estou querendo ganhar tempo, mas não adianta. E disse-me: vai, porque hei de te enviar-te aos gentios de longe. Jesus falou isso para ele. Aí quando ele falou isso, aí vem aqueles dois versículos. O pessoal queria matar, o pessoal queria destruir. Por quê? Porque não conviam para eles que se misturasse pessoas na mesma graça de Deus. Eles não queriam, eles não aceitavam que chegasse outras pessoas. E acepção de pessoa é uma coisa difícil, porque eu sempre falo, na casa de paz eu falo para as pessoas: ó, cuidado, a gente não pode ser bom somente com quem é crente, não, porque é legal ficar só no meio de crente. Eu gosto, não tem bagunça, não tem nada, todo mundo respeita, crente respeita o outro. Se convidar um casal de crente para ir na sua casa, você está de boa, porque não vai ter problema, né? Mais ou menos, mas não tem muito problema, né? Não tem muito. Pelo menos é menor o problema, né? Pelo menos é menor. Agora, chega a pessoa, vai gente lá e você não quer. Então você não quer partilhar isso. Só que para Deus isso não existe. Para Deus você tem que ter discernimento. Você também não pode deixar entrar qualquer um na sua casa, não. Mas abençoa a sua casa. Na minha casa, se entrar da porta para dentro, eu tenho certeza que você vai estar abençoado. Da porta para dentro você é abençoado. Para fora eu não quero saber o que você faz da vida, não. Mas da porta para dentro você é abençoado. Porque a minha casa é coberta com o sangue de Jesus. Eu oro todos os dias. Eu agradeço por ali, pelo meu lar, pela minha porta. Senhor Deus, que quem precisar vir aqui seja abençoado. Eu não sei quem vai entrar na minha casa, mas seja abençoado. Seja abençoado, vai entrar na minha casa, que seja abençoado. Não importa se vai ser mais abençoado que eu, não é problema meu, mas que essa pessoa seja abençoada, porque o meu lar é um lar de oração, é um lar de bênção, e tem que ser assim, meu irmão. E é com tudo, familiar, não importa não. Entrou lá, vai ser abençoado. Eu não gosto de oração, então você vai entrar, você vai ter problema. E vou falar um segredo para você: você percebe rapidinho que as pessoas vão embora. Tem pessoas que entram lá e quando percebe o ambiente que está, a pessoa vai embora. Mas é por sua causa? Não, é bênção. A sua casa é bênção, meu irmão. A sua casa, minha irmã, é bênção. Você pode ter certeza disso. É como eu falo, Paulo sabia quem ele era. Ele chamou a conversa para ele da maneira que ele era. Ele sabia quem ele era. Eu e você, nós temos que ter certeza de quem nós somos. Do meu lar, da minha casa, tem que ter certeza, meu irmão. Não podemos ficar escondido, não. Jesus está voltando, o tempo está curto. Nós falamos e nós sabemos de tudo isso. Agora, se amanhã ou depois, nós não sabemos se vai existir o amanhã ou depois. Nós não sabemos. Pode voltar agora, pode voltar essa noite. A qualquer momento pode estar aí. A palavra de Deus vai se cumprir. Agora a pergunta que fica é: eu estou preparado para isso? Como é que eu me preparo? Eu não sei, mas fica no caminho, cara. Cola em Jesus. Ora, faz aquilo que tem que ser feito. O lado contrário está fazendo o que tem que ser feito para eles. Pode ter certeza, eles não descansam um minuto. E nós não podemos descansar. E Tiago diz: vigiai, orai sem cessar. Essa é a vida de um crente, meu irmão. Essa é a vida. E como foi louvado aqui, depois que eu encontrei o meu tesouro,
meu bem mais precioso. E tem que ser, para mim e para você. Não esqueça disso. Vamos mais além, meu irmão. Eu fico falando demais aqui, né? Então o comandante ficou apavorado. O comandante falou: como é que aconteceu? Não, e o pessoal queria ir para cima, queria acabar com Paulo ali. O comandante tirou, ele falou: não, peraí, vou levar ele para açoitar. Vou levar ele para dar uma surra lá, acabar com isso. Quando chegou lá para dar uma surra, aí Paulo fala assim: é lícito você prender um cidadão romano? O cara, opa! O cara ficou assim, já foi falar para o outro, falou assim: ele é romano. Aí eles ficaram com medo até da prisão que fizeram para o Paulo, porque eles não podiam mentir sobre isso. Aí um comandante chegou e falou assim: eu paguei caro pela minha cidadania. Aí ele falou assim: pois é, e eu tenho de berço. Paulo sabia quem ele era, meu irmão. Paulo sabia, mesmo na tribulação, mesmo sofrendo espancamento, ele sabia quem ele era. Quando você está na tribulação, você lembra quem você é? Quando o negócio está apertando, você murmura ou você ora? Você tem que saber quem você é. Você tem identidade, meu irmão. Você tem identidade, minha irmã. Você tem que saber isso. Então o comandante chegou e ordenou que ele fosse levado para lá. Mas aí eu pergunto: quem sou eu na hora da dificuldade? Quem sou eu? O que eu estou fazendo na hora da dificuldade? Versículo 25 e 26 fala bem disso aí. E quando estavam atando as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi anunciar ao tribuno, dizendo: vê que vais fazer, porque esse homem é romano. Meu irmão, o diabo não tem direito sobre a sua vida, não. Satanás não tem direito sobre a sua vida, não. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Se posiciona. Ele só tem direito se você der legalidade para ele. Então veja bem o que você está fazendo. Veja bem o caminho que você está andando. Eu converso com o pessoal da minha casa de paz e eu falei para eles, poxa vida, a gente reclama do quê? Porque a Bíblia fala assim: do que reclama o homem? Dos meus próprios pecados. Então eu estou reclamando daquilo que eu fiz de errado. É disso que eu estou reclamando. Veja bem, Satanás não tem direito sobre a sua vida, a não ser que você dê legalidade para ele. Você é filho, você é filha de Deus. Você foi batizado, você aceitou a Jesus, o sangue de Cristo te cobre, é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Agora, se você entrega isso aí é com você. É com você. Vês que vai fazer. Esse homem aí é romano. 27. E vendo o tribuno, diz-lhe: tu és romano? E ele disse: sim, sou romano. 28. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. E Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. Mas eu tenho de nascimento. E logo aqueles que se apartaram, que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha prendido ele, ligado ele, né? Vê o último, deixa eu ler já o último. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos principais do sacerdote e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Eu quero comentar só uma coisa aqui. Paulo, ele sabia dos direitos dele. Ele sabia quem ele era. E sabia que era uma violação grave mexer com um cidadão romano. Ele sabia. Nós olhamos muito para o mundo natural, mas, meu irmão, o mundo espiritual é tão real quanto esse. E é uma violação grave
mexerem com você. É uma violação grave você mexer com o outro. Então, cuide do homem de Deus, cuide da mulher de Deus. Nunca fale mal do homem de Deus, não. Nunca fale mal da mulher de Deus. Você lembra que o pai dele é Deus. Já parou para pensar nisso? Já pensou, pastor Sandro? A sua esposa, o pai dela é Deus, ele é seu sogro. Como é que fica isso aí? E é o pai dele. Como é que vai mexer um com o outro? Tem que cuidar, tem que respeitar. Tem que respeitar, gente. Nós temos que ter cuidado quando nós falamos, porque o mundo espiritual é real. A maior confusão que existe no nosso tempo é sobre isso, sobre que as pessoas não entendem o quão real é esse mundo espiritual. As pessoas ficam brincando com isso. Não é não, meu irmão. É só na hora que está orando, que o fogo está caindo, que tem a cura. Você caminhando, o Espírito Santo está falando com você, tá te orientando, né? E voltando ao que a Paula falou, que está me doendo na cabeça até agora. Será que eu estou ouvindo Deus? Será que eu estou ouvindo? Eu tenho que ouvir e obedecer a Deus. Eu estou finalizando aqui. O Ministério de Louvor, se quiser subir para me ajudar. Mas eu tenho uns pontos para ler aqui, 3 pontos. Aplicação na prática do que a gente viu aqui. Então, se a gente lê muito rápido esse capítulo, a gente não toma de percepção algumas qualidades que tem e cuidados que nós temos que aprender nisso aqui. O primeiro dele é o testemunho pessoal. Assim como Paulo, todos os cristãos são chamados a compartilhar suas experiências de fé. O testemunho pessoal auxilia muito na evangelização, lembrando que tudo é para a honra e glória de Jesus Cristo. Lembrando que não só é sobre o que você é ou fez, mas sobre quem Jesus é para você. Esse tem seu testemunho. E o que ele fez na sua vida. Eu não falo muito dos testemunhos que eu tive, que é muito sofrido, é aquele negócio chocado, mas algumas partes eu conto porque foi o que Deus fez na minha vida. Essa parte que eu falei para vocês, foi uma parte que Deus operou na minha vida, eu nem vi acontecer. Mas quando eu paro para pensar, eu falo, puxa vida, rapaz. Puxa vida, que bom, Deus estava olhando por mim. Graças a Deus. Segundo ponto, coragem em tempos difíceis. Coragem em tempos de perseguição. Isso é um aprendizado que eu tenho que levar disso aqui. A disposição de Paulo em enfrentar a hostilidade nos ensina a ser firme na nossa fé. Não importa o que você está passando, nunca abaixe a sua guarda, nunca desista de orar, nunca desista de interceder. Está difícil, intercede, meu irmão. Mas não vai dar certo. Não vai dar o certo seu, mas o certo de Deus na sua vida vai dar. Eu tenho certeza, isso é claro. O certo de Deus na sua vida vai dar, pode ter certeza. Paulo enfrenta a hostilidade e ensina a ser firme, mesmo diante da oposição, sabendo quem somos em Jesus Cristo e tendo a certeza de que nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Vocês têm que ter certeza disso, meu irmão. Às vezes você se irrita com uma pessoa, mas não é a pessoa. A pessoa às vezes deu lugar a Satanás e está sendo usada, e você está perdendo a sua paz. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, meu. Não se esqueça disso. Nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Direitos e justiça. A defesa de Paulo sobre seus direitos como cidadão romano nos lembra da importância de buscar justiça e proteção para todos, refletindo assim o caráter de Deus na nossa sociedade. E é uma coisa verdadeira. O crente, quando se posiciona, a igreja, quando se posiciona num local, numa localidade, faz a diferença. Esse bairro sente a diferença dessa igreja aqui, porque é uma igreja posicionada em Deus. O seu lar, sua casa, faz a diferença, meu irmão. As pessoas sabem, né? Quando na minha rua lá é uma dificuldade para parar carro, lá eu tenho que ficar no portão. Não, essa vaga não, aquela vaga eu vou usar. É difícil.
Aí tem uns que passam assim: ah, você vai ter culto aí hoje, né? Já fala já. Eu falei: aqui não põe carro não. Não, vai para lá, que aqui é o irmão que vai chegar, vai pôr o carro aqui. Porque é muito ruim de parar lá. Mas o que é isso? Posicionamento da casa, posicionamento do lar. Adianta eu ter culto no meu lar lá? Não, é um culto secreto. Não. Aproveite que esse é um país ainda livre. E dá para você cultuar, dá para você falar do amor de Deus. Faça, abra na sua casa, faça louvor, né? Senta lá, faz o louvor. Faz para todas as outras coisas. Fale de Deus, amor. Fale de Deus. Direitos e deveres. Caráter de nossa sociedade. E não esqueça, você é filho de Deus. João 1,12. Olha o que João 1,12. Isso aqui tem que ser o nosso beabá. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Olha o que você... É você que tem isso. É você, meu irmão, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O nome de quem? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Aos que creem em nome de Jesus. Esse tem o poder. Vamos colocar de pé, meu irmão. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E eu quero deixar só uma palavra para você. Essa semana, trabalha isso na sua vida. Se o inimigo tentar te paralisar essa semana, por qualquer coisa, fala para ele quem você é. Fala para o inimigo quem você é. Duas coisas vão acontecer: ou ele vai correr, ou você vai saber verdadeiramente o quanto você está fraco. Fala quem você é. Tenha convicção quem você é e fala. Se for paralisado pelo inimigo, fala: aqui não, eu sou filho de Deus. O problema estiver chegando, bate de frente. Opa, aqui não. Aqui não. Eu sou lavado, remido pelo sangue, e foi pago um alto preço pela minha vida. Pela sua vida foi pago um alto preço. Você é filho de Deus. Paulo, ele tinha lá os dotes dele. Ele era romano, ele sabia falar e ele usou em favor de Deus, em favor da vida dele. Você tem a cobertura de um Deus todo-poderoso, de um Deus que cuida de você. Se forem tentar te parar essa semana, faça esse teste, faça isso. Mas agora eu falo, não vá à toa não, viu, meu irmão? Oração é vida do crente. Joelho no chão, meu irmão. Orai sem cessar. Não dê legalidade ao diabo. Você é filho de Deus. Vamos parar de mimimi, de estar brigando por tudo, e vamos representar como Paulo representou. Na dificuldade ele representou e bem. Ele calou a multidão falando quem ele era. E você é filho de Deus. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença. Você é a diferença. E Deus conta com isso na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelos Teus ensinamentos, Pai. Obrigado pela direção que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Obrigado por cada família representada aqui, Pai. E obrigado, meu Deus, pela semana desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, Pai. Pela semana desse que nos assiste online, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor há de transformar a vida espiritual dele, Pai. Senhor Deus, eu oro e eu intercedo, Pai, que toda cegueira espiritual caia por terra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que renove, Senhor Deus, a vida desse que está fraco, Pai. Que renove a vida daquele que está manquejando, Pai. Oh Deus, tira toda a lerdeza, Pai. Tira toda a frouxidão, Pai, do coração dessa pessoa, Pai. Que tenha tempos firmes com o Senhor, Pai.
que seja verdadeiro naquilo que o Senhor tem preparado, Pai. E principalmente, Senhor Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã, saiba quem ele é em Cristo Jesus, Pai. Saiba que foi pago um alto preço, ó Deus. Você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. Deus há de falar contigo. Essa semana será diferente. O Espírito Santo vai bradar no teu coração. O Espírito Santo vai falar, vai transformar a sua vida e vai dar um renovo diferente, Pai. Como nós temos aprendido aqui nessas cartas de Paulo, Pai, nessas viagens que ele fez, Pai. Cada momento de dificuldade, mas o Espírito nunca apartou dele, Pai. O direcionou e assim vai nos direcionar, Pai. Eu creio, Senhor Deus, no poder que opera sobre essa igreja, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, eu te louvo. Vamos adorar o Senhor.